Então vamos lá, nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre como fazer um portfólio para devs e que tipo de projeto você deveria ter no seu portfólio. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas mandando link muitas vezes de portfólio e falam: Felipão, será que tá bom esse portfólio aqui? E aí eu sempre respondo: tá, mas depende, qual que é o seu objetivo? Dependendo do seu objetivo, pode ser que você esteja perto ou não. Ou então algumas pessoas que falam: ah, eu fiz um portfólio. E aí eu pergunto por quê e a pessoa fala: ah, não sei, eu vi todo mundo fazendo e achei que eu deveria ter um site com um monte de print e link do GitHub. E aí, você acaba vendo que a pessoa ela não sabe o porquê ela está fazendo, mas ela só está replicando alguma coisa que ela viu. Então, se você simplesmente tem um site que tem um monte de link de GitHub ou print de projeto, ou um vídeo de projeto aqui, saiba que essa é a parte rasa da conversa da coisa. Isso aqui, basicamente, é um formato de como você entrega um seu portfólio. E pode ser que você tenha um site que tenha prints e coisa ali, mas o seu portfólio não necessariamente está ali. Então você precisa entender que site é um formato de entrega e você tem vários outros formatos. Mas para você entender que isso aqui não necessariamente é um portfólio, mas um formato de entrega, você precisa entender como outras áreas usam portfólio. Se você dá uma pesquisada, você vai ver que tem duas vertentes sobre quem criou ali um modelo de portfólio. Você vai ter assessores de finanças ali defendendo que eles foram criadores do modelo de portfólio moderno, como a gente utiliza hoje em dia, e você também vai ter a visão dos artistas de como eles usam portfólio. Mas ambas situações ali nasceram com objetivos específicos. Se seu portfólio não tem um desses objetivos, é preocupante. Vamos olhar para a figura do assessor de finanças. O que acontece? Antigamente, para você ser um assessor de finanças, era bem diferente do que é hoje em dia. Você tinha que ligar de pessoa para pessoa e você tinha que dar sorte de desconectar com um cliente que tivesse de fato ali um bom dinheiro. Só que chegou um momento que a área ela ficou simplesmente abarrotada de gente. Tinha um mar de gente. Lembra até uma outra área aqui, né, que a gente está vivendo. E aí, quando você olhava numa rua tipo Wall Street, você era literalmente só mais um. Então, como é que você fazia para se destacar? Fazendo as pessoas julgarem você não só pelas suas vitórias, mas também ali pelas suas percas ali. Então você tinha algumas coisas que esse tipo de profissional acabava fazendo. A primeira coisa que você tinha ali era que esses assessores, eles tinham um portfólio que tinham o objetivo de mostrar um histórico de performance. Ou seja, eles tinham aquelas pasta pretas, sabe aquelas pasta preta cheia de plástico ali transparente, onde eles tinham ali carteiras que eles haviam montado ou até mesmo supostamente montado ali e fazia o que? Uma demonstração de performance. Então, olha só, isso aqui foi uma carteira que eu montei de um outro cliente, ela evoluiu dessa maneira, foi dessa maneira aqui. Então, ele trazia ali um embasamento ali de uma seleção do que ele fez e trazia ali para mostrar um histórico de performance dele. Era uma maneira dele se destacar rapidamente de outros assessores. A outra coisa também que você via esse assessor de finanças tendo aqui na hora de usar um portfólio era fazer isso como uma maneira de validação ali de qualificação de crédito. Caramba, Felipão, eu não sei o que é uma qualificação de crédito. Na verdade, você sabe sim. Sabe quando você vai numa empresa e aí você tem ali um certificado, por exemplo, AWS, um certificado Microsoft da Azure? O que você está falando para a empresa? Olha só, eu sou qualificado para lidar com a parte aí da sua empresa que cuida de nuvem, porque eu tenho certificação Oracle, eu tenho certificação AWS, eu tenho certificação Azure. Então, o que isso acaba dizendo? Significa que você consegue cuidar bem da gestão financeira daquela ferramenta ali que aquela empresa trabalha. Então, basicamente, é mostrar que você tem habilidade para que outras pessoas confiem dinheiro a você em um determinado tipo de atividade. Ou seja, é literalmente a pessoa te dar crédito. Já ouviu essa expressão? Ah, o fulano não está me dando crédito, não estão me dando crédito. É esse o objetivo, te dar crédito. Saber que você consegue gerir aquele tipo de dinheiro investido em você ou em alguma ferramenta, que você não vai fazer besteira com aquele dinheiro. É literalmente isso na prática. E quando você vai para outra área, ali para a área dos artistas, qual que era o ponto? Quando você volta muitos anos atrás aí, você vai ver que muitos desses artistas eles pintavam lugares, eles pintavam capelas, pintavam ali paredes, entre outras coisas. Então não dava para eles pegarem o trabalho, eles iam, né, de um canto para o outro. Tava lá na França, ia para a Itália e falou: "Não, eu fiz uma pintura lá linda". E
E como é que você ia falar isso antes da era da tecnologia? Você não ia mandar um print para ele, né? O que que você fazia? Você tinha ali pequenas amostras do seu trabalho, às vezes era uma cerâmica, às vezes eram pinturas em quadro mesmo, em folhas, rabiscos, os esquetes que o pessoal fala que são aqueles rabiscos interminados lá. Então você tinha tudo isso. E aí, qual que era o objetivo de um portfólio de um artista? O primeiro objetivo de um portfólio de um artista era mostrar a sua versatilidade de técnicas, né? Ou sua versatilidade de técnicas. O que que seria isso, Felipão? É mostrar que você domina várias técnicas diferentes. Olha como eu sou uma pessoa versátil, né? Eu consigo fazer uma arte pontilhada, como eu consigo fazer aqui uma arte no estilo mais renascentista. Então, dentro desse caso aqui, você acaba vendo que o portfólio é para ele mostrar ali que você tem várias habilidades ali diferentes em diferentes frentes, em diferentes áreas. Agora, outra coisa também que esse artista poderia mostrar com o seu portfólio seria a proficiência de técnica. Então, você tinha e ainda tem artistas que são especializados em um único tipo de técnica. E aí, para ele mostrar que ele domina de fato aquela técnica, ele tem ali um conjunto de obras ou pedaços de obras ali que ele pode mostrar de maneira móvel. Daí vem também, né, o porquê que serve o portfólio, para que ele consiga apresentar. Olha só, você está procurando alguém para fazer uma pintura nesse estilo? Esse aqui é a minha especialidade, isso aqui é a minha especialidade. Olha como eu consigo dominar a arte de fazer o pontilhado, seja lá qual for o outro estilo de arte. E proficiência, né, caso você não saiba, é basicamente ali uma maneira de você mostrar competência ou maestria dentro de alguma coisa que você faz. Então aqui a gente tem 4 pontos diferentes sobre o objetivo de um portfólio. Então, conforme a gente viu aqui, a gente já sabe então que tem 4 tipos de portfólio, não apenas um. Vamos entender alguns exemplos aqui dentro da área da programação. Então, o primeiro tipo de portfólio é o histórico de performance. Felipão, me dá um exemplo dentro do mundo da programação para eu conseguir tangibilizar isso. Sair lá da área contábil e vir aqui para a área de desenvolvimento. Então, sabe quando você tem um aplicativo no ar? Você pode usar um aplicativo no ar para mostrar performance. Falar, olha, eu já tive um aplicativo no ar, que ele já teve X mil acessos, ou se de repente você faz um aplicativo que, por exemplo, é uma gestão de finanças. Olha, já ajudei pessoas a pouparem X mil reais. Então, tudo isso que é numérico, né? É quantitativo, que você consegue mostrar, você consegue ter números ali para conversar, seja com alguém mais técnico ou seja até com uma pessoa não técnica. Então, esse tipo de portfólio, ele é um pouco mais complexo de você ter, porque eu sei que muitas pessoas que estão começando ainda não conseguem ter esse tipo de projeto, mas ele é muito efetivo e até por isso eu estou batendo muito na tecla dele aqui, colocando ele primeiro, porque ele é um tipo de projeto que consegue comprovar ali que você de fato passou por problemas reais, você passou por problema de deploy, passou por escolher uma arquitetura, por mais que não seja a melhor arquitetura, não tem problema. Na hora da entrevista, muitas vezes a pessoa está preocupada em saber o que te levou a escolher aquilo, seja aquelas dependências, seja aquelas bibliotecas, seja aquele tipo de arquitetura, seja aquele tipo de padrão, aquela técnica que você fez, não importa, ele quer saber o porquê que você escolheu. Porque se você coloca um projeto no ar, obrigatoriamente você vai ter que tomar decisões, não importa se ela é a melhor do mundo ou a pior do mundo, mas passar por esse processo de tomar decisões, tomar a tapa ali e bater com a cara no muro e colocar um projeto no ar, ele te traz uma coisa diferente que videoaula não te traz, que é experiência. Videoaulas foram pensadas e feitas para serem o caminho feliz e darem certo. E mesmo assim, de vez em quando, a gente dá uma engasgada ali, né? A gente dá aquela travada, mas é muito diferente você ter um projeto no mundo real. Então, se você participou também de algum projeto ali open source, você também pode cair ali no qualificação de crédito, tá? Então, qualificação de crédito é basicamente você mostrar por que que uma empresa ela deveria acreditar em você, por que que ela deveria confiar dinheiro em você. Então, se aquela empresa ela tem cloud, ela trabalha com alguma nuvem, você ter uma certificação, ó, tá vendo essa cloud que você trabalha? Tá vendo a AWS? Eu tenho certificação oficial da própria AWS aqui que eu sei lidar com essa ferramenta. Então, isso são tipos de atribuição de qualificação de crédito. Então, seja você ter participado de algum outro projeto grande, de repente você ter participado de organização de algum projeto que está ligado a uma empresa grande, que é o que nós chamamos de autoridade agregada. Então, falar, ó,
Poxa, eu já fui, por exemplo, coordenador de um evento da Microsoft. Olha a autoridade agregada que você está trazendo. Se a Microsoft confiou em você, aquela empresa já te olha diferente. Isso é qualificação de crédito. A mesma coisa ali, poxa, a pessoa tem um certificado AWS. Eu sei a dificuldade que é para tirar um certificado e tudo mais. Poxa, se essa empresa acreditou nessa pessoa que está dizendo que ela é uma pessoa qualificada, então eu acredito que ela tenha bons índices ali para cuidar das minhas ferramentas aqui internamente. Versalidade de técnicas, né? Vamos conversar sobre esse outro. E já vamos usar a palavra também que a gente mais usa aqui, que é versatilidade, né? Não versalidade. Versatilidade ali, o que que é? É você mostrar que você tem habilidades em diferentes áreas. Então, o que que acaba acontecendo? Muitas vezes a pessoa fala, eu tenho um portfólio com 10 projetos, Felipão. E aí eu vou lá ver, é os mesmos CRUDs, só muda o domínio. Essa aqui é uma API do Pokémon. Isso aqui é uma API de produtos. Essa aqui é uma API que eu fiz de um e-commerce. Só que você vai ver, as arquiteturas são exatamente as mesmas. Você vai ver exatamente as mesmas técnicas aplicadas, mesmas dependências, o mesmo tudo. Então, quando você está falando de versatilidade, é você fazer variações de um projeto. Vou dar um exemplo para quem é back-end. Faz um projeto com Docker e Docker Compose, faz um projeto com um framework que não é o padrão ali da sua tecnologia. Se você trabalha com Node, por exemplo, tenta usar o Fastify ao invés do Express, por exemplo. Se você trabalha com Java, legal, todo mundo faz um projeto com Java Spring Boot. Se você tiver um projeto com Quarkus, poxa, legal, que tal você fazer uma minimal API no .NET ali? E assim você ir variando. Então você pegar e fazer projetos com diferentes técnicas. Para quê? Para você ter repertório na hora de conversar com alguém mais técnico. Porque senão, basicamente, você só tem um projeto que você só está mudando o domínio. E é muito comum você pegar um portfólio ali da galera, a galera fala, poxa, mas o pessoal olha meu portfólio, eu fiz um monte de projeto, continuo fazendo bootcamp, continuo vendo videoaula e parece que meu projeto não tá bom. Muitas vezes não é a quantidade de projetos, é a qualidade que você coloca em cada um. Então testar, poxa, nesse projeto aqui, Felipão, eu vou me propor a usar um framework não muito conhecido na minha área. Nesse aqui eu vou trabalhar aqui em containers, nesse aqui eu vou fazer um deploy numa nuvem diferente, eu não vou fazer no Vercel ou nessas outras, por exemplo, Heroku da vida, eu vou fazer numa AWS, vou fazer num ambiente enterprise completo. Poxa, Felipão, esse aqui não tem GitHub Actions, vou fazer um controle aqui com GitHub Actions aqui para a gente montar uma pipeline. Nesse outro aqui eu vou fazer uma cobertura de testes. Então isso é mostrar que você tem versatilidade, mostrar que você consegue atuar em diferentes cenários. Então esse aqui é um caminho de versatilidade. Agora, proficiência. Proficiência basicamente é você mostrar que você domina alguma coisa específica. Eu vou dar dois exemplos aqui de duas áreas diferentes. Você é um profissional de dados, cara, você manja mesmo de TL. Então, o que que você tem ali que você pode mostrar diferentes técnicas de pipeline ali, de controle de TL, de tratamento de dados, de você pegando de múltiplas bases, de você consumindo de uma base ali que de repente vem de um Hadoop, ou então você está consumindo ali uma base não relacional com uma relacional, como é que você faz para se encontrar? Então, se você tem alguma coisa que fala, Felipe, eu sou bom nisso aqui, o que que você consegue demonstrar que você tem de diferente? Não só o que você viu ali no bootcamp, mas como é que você consegue ir uma milha extra? O que que você tem que você fala, isso aqui é uma técnica que eu vejo poucas pessoas aplicarem? Ou então, para você que trabalha com front-end, tá? Pô, Felipão, legal, todo mundo fala ali de ferramentas ele SPA no geral. Então, poxa, eu vou ter um projeto com Angular, vou me propor ali a fazer alguma coisa com o que eu não domino, por exemplo, o React, o Vue. Então, eu vou ter ali, mas mostrar que não importa que tipo de framework estão usando front-end, eu sou especialista em ferramentas front-end. Então, isso acaba diferenciando você. Por quê? Porque você é um profissional que vai para milha extra. Você vai ver que quando a conversa começa a ir para essa linha, e eu sei, não é tão fácil, é fácil você falar, mas não é tão fácil você fazer, porque a nossa área não é fácil. E isso é uma coisa que eu prego muito. Se você aprende bem a base, você consegue navegar mais pro lado, né? Então, se você aprende bem os conceitos de SPA, você consegue trafegar entre Vue, React e Angular, tendo ali a sua tradução de um para o outro ali, mas você vai ver que os conceitos são os mesmos. E aí, conforme você vai se especializando na técnica, nos conceitos, você vai criando essa proeficiência, você vai criando essa maestria nesse tipo de ferramenta. Então, você consegue ter portfólios
focados em uma ou até mesmo em mais de uma dessas coisas aqui. Então você pode ter um portfólio que tem um projeto seu real publicado ali e que você de repente possa até ter alguma certificação ou não de alguma das plataformas que você usou para deploy, ao mesmo tempo que você está mostrando por eficiência. Olha, eu sou especialista, por exemplo, Felipão, ali em ambientes ali de balanço de carga. Eu vejo que são poucas pessoas que conversam nesse nível. A galera está muito mais preocupada com a linguagem de programação do que técnica. E você vai ver que o mesmo if que você aprende no Java, no Node, com JavaScript, com C Sharp, é o mesmo if que outra pessoa está aprendendo agora. Você e mais, sei lá, 500 pessoas estão aprendendo a fazer o if naquela mesma linguagem. Beleza. Mas o que diferencia você? Se todo mundo sabe fritar ovo, o que diferencia ali numa prova de MasterChef? São as técnicas ao redor, é como você acaba elaborando um pouco mais isso. Então você tem que saber, hoje em dia, só saber a linguagem de programação, eu sei que não é muito legal dizer isso, mas é a verdade, só saber a linguagem de programação não importa muito. Eu mesmo já treinei pessoas que elas nem sabiam programar direito, mas eram boas tecnicamente, dava para você ver que a pessoa tinha um bom raciocínio lógico e sabia inglês, que dá para colocar a pessoa para consumir qualquer conteúdo. Então, dependendo do tipo de vaga que você está querendo procurar, às vezes compensa mais ali você pegar o que o pessoal está fazendo ali e ir a milha extra. O que você consegue adicionar de técnica? O que você consegue trazer de especialidade? O que você consegue pegar? E isso acaba traçando até os seus estudos. Felipão, estou há 2 anos estudando, sinto que não saio do lugar. Pega alguma coisa aqui e vou focar para ficar bom em alguma coisa. Afinal, é assim que o mundo funciona. Ninguém te paga porque te acha bonito, legal, bonita, sei lá o que for. Te paga porque você é bom em alguma coisa a ponto de alguém querer te remunerar por isso para você fazer isso para outra pessoa. Basicamente funciona assim o mundo que a gente vive. Então, o que você acaba vendo? Você acaba vendo que todo portfólio ele tem uma narrativa. Todo portfólio ele está contando alguma história sobre você, seja uma história boa ou ruim. Se você pegar só vários projetos, Felipão, vou pegar um projeto do Pokémon, vou pegar um projeto do List ali que eu fiz e vou pegar um projeto consumindo a API da Marvel. Esse portfólio ele conta um histórico. Só de bater o olho eu já sei. Poxa, isso é um tipo de portfólio de bootcamp. Significa o quê? Só de bater um olho no portfólio desse, eu já sei, poxa, a pessoa ela não se aventura a fazer coisas muito fora da curva, ela geralmente se garante ali quando ela está fazendo ali um movimento ensaiado, ou vendo um curso, vendo um bootcamp, alguma coisa, mas ela nunca saiu muito da casinha ali, nunca saiu muito pro mar ali e explorar águas profundas. Por quê? Porque todo portfólio ele conta uma história, seja pro bem ou seja pro mal, seja algo bom ou seja algo ruim. Então um portfólio ali que você começa a colocar técnicas, começa a colocar algum histórico de algo que você fez, ele vai contar uma história sobre você. No caso, uma história boa. Se o seu portfólio é só um site bonitinho de um tema que você pegou e deixou jogado, assim, ele só é um site bonito. E aí você vai ver, poxa, mas eu sou um profissional back-end. Legal, você tem um site bonito, mas não diz nada sobre o seu trabalho. É só um site bonito. Falei, pô, mas eu sou especialista em front-end. Mas legal, você vai ver os links do projeto e o template lá que você usou do seu site e não condiz. Então todo portfólio ele conta uma história sobre você. É literalmente como se fosse o seu cartão de visitas. E aí você já entendeu que você consegue ter ali diferentes tipos de portfólio. E como que você entrega um portfólio? Primeira coisa que você tem que entender é que um portfólio ele basicamente é um hub. Felipão, o que é um hub? Um hub é um lugar onde você concentra várias coisas em um único lugar. Então, você pode ter literalmente qualquer coisa. Você pode ter desde um Linktree, você pode ter ali um Beacons, né, que é um site para você conseguir ordenar coisas. Você pode ser um Canva site. Você pode ter um site de fato, se você quiser, pode ser feito por você, pode ser feito por uma ferramenta de site builder. Você pode, de repente, se você trabalha com dados, ter ali um painel de Power BI diretamente publicado. Se você trabalha com front-end, pode ser diretamente ali alguma coisa que você trabalhou. Se você quiser mostrar a maestria dentro da área, você pode fazer alguma coisa com micro front-end, ainda que não precise, né, por mais que seja over engineer. É interessante. Se você é um profissional back-end,
poxa, você pode ter ali vários links ali de sistemas que trabalham entre eles, que são clients e services. Você pode ter mais de um sistema seu que conversa de maneira integrada. Você pode simular microserviços ali e tá tudo bem. Por quê? Como é que você sabe qual é o formato ideal para entregar ali o seu portfólio? O formato ideal, basicamente, é essa equação aqui. É um hub, ou seja, algum lugar que concentre tudo, que demonstre maestria no que você está querendo fazer e para quem você quer impressionar. A combinação dessas três coisas aqui vai te dar o formato. Vou te dar um exemplo. Você trabalha com dados. E aí você pegou lá um template, você fez no Elementor, algum outro site builder, pediu pro ChatGPT, gerou um site. O site tá lindo, tá maravilhoso, tá impecável. Quem olha fala, caramba, o site tá muito bonito, olha o site desse cara. Só que você trabalha com dados, o site tá bonito, mas e o seu trabalho com dados? Ele tá transparecendo? Poxa, muitas vezes não tá. Então, assim, não importa se o site tá 1 zilhão de vezes lindão ali. O que importa é o que você vai fazer no dia a dia, o que importa é pelo que estão querendo te pagar. Ah, o site é bonito, mas deixa eu ver o painel do Power BI. Pô, às vezes não tem, às vezes tem só o link de um print. Cara, sério mesmo? Então, o que você tem que fazer? Nesse caso, você tem que escolher um formato que ele vai beneficiar o seu trabalho. Felipão, eu sou um profissional de dados. Cara, mostra ali, pode ser um painel publicado, pode ser ali, de repente, um processo de ETL ali bem documentado, pode ser uma visão ali onde a pessoa ela baixa alguma coisa ali, ela aperte um botão e mostra a transformação das coisas ali. Pode ser muitas vezes até mesmo um esquema bem completo ali de um processo. Então, isso é válido como portfólio, mas tem que entender que o formato ele tem que demonstrar alguma habilidade sua. Se você é um profissional de front-end, eu altamente recomendo que você faça o front-end da sua própria ferramenta. Porque você querendo ou não, o próprio portfólio em si, ele é um projeto. Felipão, eu não tenho nada para colocar no meu portfólio. O seu portfólio, ele é um projeto. Leve ele como um projeto. Então ele é mais um dos projetos, ele não é só um site para você deixar as coisas. Felipão, eu sou um profissional back-end. Será que você precisa necessariamente de um site? Às vezes pode ser legal um site, como pode ser legal também você ter ali vários clientes ali funcionando e você só ter um front-end de fato ali para você mostrar, ó, os meus serviços aqui. Eu tenho um serviço de pagamento que eu fiz, eu tenho um serviço aqui de e-commerce, eu tenho um serviço aqui simulando aqui a entrega de um carrinho e um tá interligado no outro. Você pode simular um ambiente de microserviços. Isso aqui é um tipo de portfólio de back-end assim que é raro de chegar numa entrevista técnica, mas quando você chega com essa visão mais macro, poxa, eu vou simular o ambiente como se fosse um ambiente real. Ao invés de eu ter um super mega projeto, às vezes você vai trabalhar em vários microserviços ali com técnicas diferentes e fazendo eles conversarem entre si. Você simula um ambiente ali mais perto do ambiente real. E aí, como você vai entregar isso? Às vezes pode ser através de algum aplicativo simples que você queira usar. Por quê? Porque o foco nesse caso não é um aplicativo. O foco nesse caso, como profissional back-end, é o que está acontecendo por trás, é as integrações, seu serviço, o deploy que você está fazendo, como está lá a observabilidade do seu projeto, como que está ali a camada de arquitetura de cada coisa, por que você escolheu, o que você está usando de dependência em cada um. Então você acaba vendo que o formato, dizer que um portfólio é um site é muito raso. Por quê? Você pode ter um site vazio ou um site que ele, na verdade, está dando um tiro no seu pé. Por quê? Porque ele está desmerecendo você. Então você pode ter um site lindão, mas falar, ah, mas eu trabalho, Felipão, com Elixir, então só tem um monte de print lá de coisa jogada. Então saiba que o formato ele tem que ser essa equação aqui para ele ser mais efetivo, sabe? Para ele ser super efetivo. Então você tem que entender que o portfólio basicamente é um hub no geral. Pode ser um Linktree, pode ser um site, pode ser até mesmo o GitHub. Eu uso hoje muito mais o GitHub. Depois eu posso mostrar que tipos de portfólio eu já fiz, eu já tive. Estou pensando até em construir um aqui junto com vocês aqui no canal de uma maneira mais visual e com estratégia. E aí você também tem que pensar, poxa, que tipo de coisa eu quero mostrar? Eu quero que essa pessoa, se eu trabalho com dados, eu quero que aquela pessoa, o primeiro contato que ela tenha meu é um dashboard meu publicado, Felipão. Porque a pessoa tem que olhar um dashboard seu e falar, caramba, olha esse dashboard aqui. Pode ser um dashboard que você faça apontamento ali para outros projetos, ou então que você só precisa muitas vezes de um bom projeto para ser o seu portfólio. Às vezes você não precisa de um mar de projetos, você precisa de um portfólio que faça o quê? Que ele atenda algum ou mais de um desses objetivos. É alguma coisa que vai mostrar histórico de performance, qualificação de crédito,
versatilidade de técnicas ou proeficiência. E outra coisa também que o pessoal acaba não levando em consideração é que você pode e deve ter mais de um portfólio. Às vezes a pessoa ela fala que, ó, Felipão, eu sei PHP, Python, Java e C Sharp. Só que quando você vai conversar com um entrevistador, principalmente se não for um entrevistador técnico, muitas vezes você vai ver que o pessoal tem um certo receio para quem atira para todo lado, porque acredita que você é raso em muita coisa. Então, para você não passar essa narrativa de que você é raso em muita coisa, você pode ter um portfólio só com coisa de Java, um outro portfólio só com coisa de PHP e um outro portfólio de dados. Nada te impede de fazer isso. Lembra, não é a quantidade de projetos num portfólio. Você pode ter um portfólio que é um único projeto. Esse não é o problema. Você tem que pensar que o portfólio ele tem que casar o efeito da pessoa ver alguma coisa, ela ter contato com alguma coisa sua, e ela falar, poxa, é disso que eu tô precisando aqui, ó. Ó, é isso que eu quero aqui. Vamos conversar com essa pessoa porque é isso que eu quero aqui. Então, sempre pense, o seu portfólio, ele é o primeiro contato. Sabe aquela coisa de que a primeira impressão é que fica? Qual que é o primeiro contato e que tenha a ver com o que você faz ou com o que você trabalha que vai demonstrar mais valor. E aí você pode testar, você pode fazer o que a gente chama de teste AB. Você pode ter mais de um portfólio. Poxa, Felipão, eu trabalho com Python. Vou fazer um portfólio aqui só de automações, vou fazer um outro portfólio aqui só de APIs. Ou então, Felipão, eu trabalho com front-end, Felipão. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um projeto aqui, Felipão, que é o próprio site do portfólio aqui. Ele já vai ser o meu portfólio, só que eu vou utilizar, Felipão, vou pegar uma ferramenta diferente, ou então muitas vezes vou fazer a componentização na mão. Você pode usar, você pode brincar com o seu portfólio, ele é um projeto livre. Não, Felipão, eu trabalho com dados. Poxa, então legal. O que dá para você fazer de pipeline de tratamento de dados? Felipão, eu trabalho com nuvem. Legal, o que dá para você fazer, de repente, ali integrando os serviços da nuvem? De repente, pegar e integrar com algum serviço de IA que está agora na moda, pegar alguma coisa ali, de repente, ali, fazer alguma função serverless ali, algo do tipo. Então tem muita coisa que dá para você explorar. Mas lembra, muitas vezes o site, só por ser um site, ele não necessariamente está mostrando toda a sua habilidade. Então se você ainda pensa, ainda portfólio, o portfólio é um site que eu tenho muitas coisas, muitas vezes você está cobrindo o seu projeto. Às vezes você fez um monte de coisa irada, maravilhosa, só que tá coberto, tá um site com um monte de print e link para GitHub. Sendo que se você entregasse em outro formato, ou então selecionasse melhor os projetos, ou melhor ainda, tivesse estratégia, o seu portfólio ali fosse uma coisa que você foi pensado, ou seja, ele teve um objetivo, um portfólio com propósito, aí você consegue ser mais efetivo dentro do que você quer fazer. E caso você não me conheça, se inscreva aqui, porque aqui a gente fala do mundo da programação muito além do VS Code. Eu sou o Felipão, seu melhor amigo no mundo da programação, e pela sua atenção, muito obrigado.